microfone, senão não ouve, Sim. tá? Bom dia, mulheres, a paz do Senhor, tudo bem? E hoje nós vamos começar com mais uma oração do devocional Cartas Vivas de Amor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Eu aprendi a confiar no Senhor de tal maneira que quando em 2007 eu tive um carcinoma papilar, chorei muito, mas quando me entreguei nas mãos do Senhor, a paz tomou conta de mim. A operação foi um sucesso. Não tive efeito colateral nenhum. Foi muito rápido a recuperação. Quando Jesus está conosco, tudo fica mais leve. Podemos passar pelo vale da sombra da morte e não temer nada, porque Ele estará conosco. Um profeta que nunca tinha visto na ocasião em que apareceu o problema, chegou em mim e falou: estou curando sua garganta para você falar muito de mim e fala em qualquer lugar sempre. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Então essa palavra nos traz que a gente devemos confiar no Senhor acima de tudo, seja qual for o problema, seja qual for a ocasião. Se Deus estiver conosco, tudo dará certo. E esse livro aqui, Devocional Cartas Vivas de Amor, você pode adquirir para você dar de presente ou para sua leitura diária. Tem ele lá na nossa bio ou então no nosso Instagram, tá? E a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler, a passagem que a gente vai meditar em Deus nessa manhã. Bom dia, queridas? Bom dia. Que a paz de Deus seja do nosso coração, nosso ânimo nessa manhã. É 2 Coríntios, de 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Se vocês quiserem acompanhar, pessoal que está online, bom dia. Que vocês também possam receber essa porção, dessa manhã. Amém? Amém. Amém. Então lá, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas aos seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E é até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É importante a gente entender, né, o contexto da época, por que essas cartas, né, e por que Paulo trazia essas cartas sobre a igreja de Corinto. Gente, a igreja de Corinto, ela era uma comunidade vibrante demais, animada, mas muito problemática. Ela enfrentava desafios, né, a moralidade, visão externa e teológica. E aí as cartas de Paulo, elas não só abordam esses problemas, mas também fornecem ensinamentos como que a gente pode viver na comunidade cristã. E a gente vê que essas cartas transitam, né, desde a época de Corinto até a nossa vida de hoje, porque a gente vê nas nossas comunidades conflitos como esses, né? E aí, em 2 Coríntios, quando começa, né, os versículos de 1 a 18, né? E ele fala dessa recomendação, começa falando, será que a gente precisa dessa recomendação? Porque antigamente, algumas comunidades costumavam fazer isso, enviavam cartas recomendando as pessoas, né? As cidades, a algum seito assim, religioso. E é o que a gente vive hoje, né? A gente, muitas vezes, pedimos cartas de recomendação. A gente vai para alguma outra igreja e fala assim, pastor, você pode me dar uma carta de recomendação? Mas aí Paulo começa a questionar a nossa vida sobre algo que é muito mais do que isso. Não só algo que nos recomenda, mas a nossa própria vida sendo essa carta escrita ao coração das pessoas. Através do que, gente? Do nosso testemunho. E aí ele fala que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por homens. Pensa só, será que a nossa vida hoje, essa é a pergunta para a nossa vida, será que ela reflete essa carta viva, né, escrita no coração das pessoas, não por letra, né, por tábuas, mas algo que a nossa vida transmite isso pelo nosso testemunho? Será que as pessoas possam olhar a nossa vida e falar assim, nossa, tá ali a vida? Essa é a pergunta para nós. Será que estamos mesmo sendo essas cartas vivas de Jesus? Você se sente assim? Essa é a minha pergunta. Você se sente sendo uma carta viva na sua casa? Na educação dos seus filhos, na condição do seu casamento, aonde você trabalha? Você é essa pessoa que através da transformação de Cristo, você escreve a vida das pessoas uma nova, né, experiência, o que elas vêem na sua vida, elas falam, eu quero ser igual. Eu quero imitar essa pessoa. Como ela é abençoada, quando ela chega aqui, a gente sente essa presença. Né? Então, vós sois cartas vivas. Nós devemos correr para ser essas cartas vivas, né? E é isso. Então, muitos missionários pedem essa recomendação, estabelece, né? Escreve aí, né, sobre a minha autoridade, mas a nossa autoridade, gente, está através das nossas ações diárias, naquilo que a nossa vida pode ser na vida das pessoas. Essa é a carta realmente que Cristo escreve através da nossa vida. Muitas vezes as pessoas não precisam nos recomendar, né? A gente vê a vida da Lala, a gente precisa recomendar a vida da Lala, a vida de vocês. Eu poderia chegar essa manhã e falar, gente, essa é a Lala, né, minha amiga. Não, você já sabe quem é ela. Você sabe que ela carrega o ministério, você sabe que ela tem amor, porque todas as terças e quintas ela está aqui porque ela sente sobre a vida dela, né, esse chamado, essa vocação. Então ela é uma carta viva. E essa recomendação já não precisa mais, porque a gente já conhece a vida da Lala através das suas ações, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de uma autoridade externa, né? Uma carta escrita de alguém que fala sobre nós, mas na verdade essa autoridade está em nós, intrínseco nas nossas vidas, em nós, através da transformação que Cristo já fez em nós.
Então a gente não precisa de algo recomendado de fora. Então Paulo começa a exortar uma igreja rebelde, uma igreja que vivia vários conflitos, falando assim, vós sois a carta viva? Vós sois a carta viva, escrita não em pedras e tábuas, mas né, através daquilo que é o seu coração? Começa aí, né? O Espírito Santo como escritor, a passagem faz um contraste muito forte entre cartas escritas com tinta, em papel ou pedra, e a carta que o Coríntios era a carta, como Paulo falava, ele não precisava de reconhecer, significa que a transformação espiritual e moral deles era uma obra divina, entendeu? E muito mais poderosa que qualquer documento que a gente pode carregar, qualquer documento que pode falar sobre a nossa vida. É uma transformação, gente, em nós, através de nós, que vai além de nós. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A Lala quer falar. Amadas, sabe o que eu queria falar desse texto, assim, que é muito forte? Às vezes você acha que você não está capacitada. Vamos falar de autoestima? Isso, vamos. Porque esse texto fala muito de autoestima. Uhum. Às vezes você pensa assim, mas eu não li a Bíblia inteira, eu não fiz teologia, Isso. eu não sou pastora, eu não sou capaz, missionária, eu não sou capaz. Irmãs, Deus capacitou os escolhidos. Pedro não sabia ler nem escrever. Amém. E sob Pedro, Deus edificou a igreja. Então, irmãs, às vezes você está aqui conosco, na live, no Zoom, presencialmente, né? Nós aqui presencialmente temos umas 25 pessoas, temos mais umas no Zoom, mais umas 20 e poucas no Zoom, algumas na live. E você fica assim, constrangida. Irmã, tem tesouros eternos que Deus entregou só para você. É verdade. Só você tem a percepção que Deus deu para você. E Deus deu a percepção para cada um de nós, de forma que nós todas, reunidas, podemos revelar o Cristo. Então, às vezes você pensa assim, mas quem sou eu para falar? Irmã, foi aquele batidinho assim, ó, que dá assim no seu coração, você vai ficando assim sem ar, aí você pensa assim, será que é para eu falar? Sim, é para você falar. É para você falar a sua percepção, porque Paulo fala aqui, ó, ele nos capacitou. Quem? Verso 6. Todas nós. Todos nós, do qual ele tirou o véu. Sabe qual é o véu, irmãs? Todas nós temos um véu que cobre o entendimento. Deus precisa tirar esse véu. Ele fala aqui, ó, que quando o véu é retirado, a gente passa a enxergar o quê? O eterno, né, Kelly? A gente começa a enxergar aquele que a gente não via. E essa semana eu estava conversando com meu marido e a gente estava falando assim, como é assim, às vezes constrangedor, você vê aquilo que Deus está mostrando perto de pessoas que não conseguem enxergar. Isso tem que trazer pra gente não orgulho, responsabilidade. Responsabilidade. Porque se Deus mostrou, Ele já nos capacitou. Por isso Ele nos mostrou. E se Ele nos mostrou e nos capacitou, é porque Ele nos vocacionou. Amém. Aquilo. Amém. Então, quando eu conheci a Sal da Terra, vim andar com a pastora Lana, uma vez ela falou... Nós tínhamos algumas irmãs que gostavam muito de criticar, sabe? Normalmente a pessoa que critica, ela não assume responsabilidade. Ela gosta de criticar e não dá a solução. E ela falou assim, uma irmã, tudo que a gente fazia, ela criticava. Ela criticava a forma como a gente colocava a mesa, a forma como a gente falava, a forma como a gente fazia as reuniões, ela criticava tudo. E eu lembro demais que uma vez a pastora Lana falou assim, irmã, assume. Sabe por quê que você vê tanta coisa? É porque Deus já te capacitou para assumir. E é isso, irmãs. Aquilo que você está vendo, vai lá e faz. Porque Deus já te capacitou. E às vezes a gente fica assim, enganada pelas vozes do inimigo. O inimigo quer falar para mim que eu não posso,
que eu não sei, que eu não consigo, Isso. que eu não tenho discernimento. Irmã, nós aqui somos maduras. Amém. Se alguma coisa for falada aqui que não vier do alto, nós vamos lançar fora. Isso. Mas aquilo que vier de Deus, nós vamos guardar no nosso coração. Receba. Então, nós não precisamos ficar achando que nós não somos capazes. Nós todas somos capazes. E aí, somos a carta viva porque ele o quê? Ele já nos capacitou. Então, às vezes, a gente não faz muita coisa na nossa vida porque a gente fica esperando a capacitação. Amém. Amém. Quando eu formar, eu faço. Quando eu comprar, eu abro a minha casa para fazer um café. Quando eu tiver uma casa grande, eu abro ela para fazer um café. Não é assim que a gente fala? Quando eu comprar um carro, eu vou. Quando eu fizer isso, irmãs, Deus já deu tudo que a gente tinha. E só para finalizar aqui, para a Debbie acrescentar, eu queria ler essa parte aqui que me chama muita atenção. Verso 16. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, irmãs, não tem mais véu sobre o meu rosto e o seu rosto. Você já enxerga o que é eterno e não mais o que é temporário. O que é excelente e o que é de boa fama, o que é nobre, o que é digno. E aí ele fala assim, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós somos livres nesse grupo. Kelly, quantos anos você tem de ministério? 34. 34. Qual o culto que você conhece que todo mundo pode falar, pegar o microfone e falar? Esse aqui. Então, amadas, é sobre isso. Amém. Nós temos liberdade Isso. nesse grupo de expressar o tesouro eterno que Deus colocou dentro de cada uma de nós. É verdade. Independente da gente ser aceito ou não. Porque não é sobre isso. É sobre uma palavra revelada que Deus colocou no seu coração essa manhã para repartir. E ele continua falando assim, ó. Assim todos nós, que com a face descoberta, irmãs, não esconda nada. Uma vez a gente estava vindo para um encontro de casais em Araxá, nós estávamos no ônibus, e o Espírito falava assim, no meu coração, é isso que eu quero meditar também hoje. Não esconda nada. Não esconda nenhuma das suas feridas. Todas as que eu cicatrizei, as que estão em cicatrização e ainda as que estão abertas. Sabe por quê, irmãs? Porque tudo na nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Amém. Você só é uma carta viva o dia que você tiver ousadia de falar assim, eu fui uma mulher estéril, irmãs. Fui uma mulher traída. Fui uma mulher arrogante, soberba, cheia de mim mesma. Eu, sabe, irmãs? E não o outro. E não aquele. Não o Paulo. E não o Pedro e o João. Sabe por quê? Porque no tempo presente, nós somos os Paulos, os Pedros, os Joãos, as Marias Madalenas, que temos a resposta de Deus para essa geração. Então a gente não precisa usar Paulo. Porque eu sou Ana, 18 anos de esterilidade. Eu sou Penina, fui traída, certo? Eu sou. E aí o dia que você consegue revelar as feridas, você é uma carta viva. Até o dia que você tem uma exegese excelente, uma oratória maravilhosa, mas a sua vida está escondida, guardada lá dentro de uma gavetinha e não revela Deus, não são suas atitudes, irmãs. Não é o trabalho, não é vir aqui montar um tripé, não é escrever um devocional, é as pessoas poderem acessar tudo aquilo que Deus consolou você. Você é uma carta viva quando você abrir o pulso e mostrar uma cicatriz. E falar assim, olha, eu já passei por isso e ele me consolou. Então você também pode passar. Amém? Finalizando, nós vamos ser. Então nós
Todos com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãs, não é fácil ser transformada de glória em glória. Né, Kelly? É verdade. A gente fica pensando que alguma coisa é de nós mesmos. Eu estou com uma sobrinha que converteu recentemente. Tem 2 meses. Deus está usando ela assim de uma forma sobrenatural. E ela está com muito medo, porque às vezes ela me passa um WhatsApp e fala: tia, eu falei, mas será que eu falei certo? Aí ela me passa, né? Me pergunta: tia, eu falei certo? Eu tenho falado para ela assim: Gabriela, não é a gente se sentir errado, né? capacitada ao extremo de repartir, mas naquilo que Deus, né, o mínimo que Ele está fazendo na sua vida, quando você reparte aquilo, que ele é genuíno e aquilo alcança o coração das pessoas. Então não é o tanto que você sabe, porque eu conheço tantas pessoas letradas, a gente pode se tornar, isso é uma linha muito tênue, muito fina nas nossas vidas, quando nos tornamos religiosos, extremamente de estudar e saber e ir atrás, e isso eu acho que é muito bom, mas também quando isso é retido, né, quando a gente retém isso tudo e não dá fruto. Em João 15, quando eu pensei nessa questão que a nossa capacidade não vem de nós, mas de Deus, João 15 fala o quê? Nós somos ligados a uma videira, né? O Senhor é o agricultor, Ele é a videira verdadeira e nós somos o ramos. Quem está ligado a essa videira dá muito fruto, assim a palavra diz. Então, toda fonte de conhecimento e tudo que a gente pode repartir não vem de nós. É verdade. Porque se vier de nós, gente, só vem coisa ruim. Hoje nós acordamos, põe uma coisa na cabeça de vocês, já acorda ruim. A gente acorda egoísta, a gente acorda adúltero, a gente acorda mentiroso, a gente acorda infiel. Mas esse espírito, quando estamos ligados a essa videira, e por isso que é importante, né, a gente trazer a memória que nos dá esperança. O que a gente acordar e falar: Senhor, hoje eu trago a minha memória aquilo que eu sou em Deus. Amém. Porque em Deus hoje eu posso frutificar e dar muitos frutos nesse meu dia, porque aquilo que eu posso fazer não vem da minha força, porque o que vem da força da gente, é só coisa ruim. É verdade. Você pode ter certeza, mas o que vem de Deus, então a gente não se intimide, sabe? Numa reunião dessa, quando ela lá traz isso com peso para as nossas vidas, é porque às vezes a gente está aqui sentado, põe um microfone, vocês acham, ela vai repartir. Vocês têm muita coisa para repartir. Verdade. Eu quero dizer que vocês têm um abraço, vocês têm o olhar, vocês têm o toque. Vocês têm ajuda às pessoas necessitadas, o olhar, sabe? Em qualquer lugar que a gente está, às vezes a gente vai numa loja, uma vendedora nos atende, Deus revela a nossa vida que ela está triste. A gente pode olhar para você: irmã, você está boa? Como que está você e sua família? Amém. Seja essa carta escrita. Amém. É isso que Paulo está dizendo, que nós podemos revelar aquilo que não é de nós, mas aquilo que é de Deus através de nós. Então é isso, é ligado à videira. É ali que nós damos fruto, porque é o Senhor que nos capacita, nos dá todas as coisas. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãs. Eu fico assim impressionado com Paulo, porque ele tem uma humildade assim fora do comum. Sabe? Porque ele foi aquele que foi letrado, né? Vamos dizer que hoje nós somos alfabetizados, né, na escola, mas ele foi letrado nos pés de um dos maiores mestres. Ele fala: eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. E ele ele desce, né, nesse andar onde as pessoas estão, onde, vamos dizer assim, 99% da população está. E ele desce nesse lugar e vai explicar o que ele é. E ele explica o que ele é mesmo, gente. Sabe? Porque ele sabe quem ele é. Então, eu vejo o zelo de Paulo e da Bíblia toda de transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Porque para você escrever nesse coração de carne, né? Eu estou aqui escrevendo
na linha lá do seu coração, sabe? Precisa de estar vazio. Você não escreve em cima de uma página que já está escrita, você entendeu? Então, a gente precisa de tirar um pouco de nós para Deus entrar, sabe? Porque se tem muito de nós, não tem espaço. E Paulo, ele tinha muito, gente. Paulo, ele tinha muita profissão, ele era bem lá no exército, ele tinha muito estudo, ele tinha muito. Só que ainda assim, no muito que ele tinha, do estudo que ele tinha, o estudo estava aqui, mas depois passou para cá. Essa é a conversão. Porque quando a gente, se não há conversão, o que é conversão? Uma mudança de rota. Não adianta você falar, eu converti lá naquela igreja. Não adianta. Você continua com o mesmo coração. Com o mesmo coração. Então, esse escrito no coração, ele precisa de ter uma humildade nossa, de descer um pouquinho, de saber que você tem sim o conhecimento, você tem sim faculdades, você foi sim letrado, você foi sim ensinado, mas ainda tem espaço, sabe? Esse coração, ele ainda precisa ser preenchido, sabe? Ele precisa de ser quebrado. É assim que o profeta fala, quebra-me como um vaso, né? Gente, quebra, vai fazer um vaso. Quebra-me e me refaz. Então, esse coração, ele tem condição de ser refeito. Porque se for nas nossas próprias emoções, a gente não quer ser refeito. Então, hoje a gente acorda, a gente quer ser do mesmo jeito que a gente foi ontem, sabe? Porque ontem eu aprendi, agora eu não posso confiar mais naquela pessoa. Agora, você entendeu? Você tem muitos aprendizados. Mas hoje, o que eu vou aprender com esse espírito vivificante? Esse espírito vivificante, o que eu estou na minha vida, que é para a morte, porque era essa a lei. O Paulo está fazendo um comparativo aqui da lei e da nova aliança, gente. Então, a lei era quando Deus, ele era tudo. Deus, ele era o legislador, ele era quem determinava o culto, era uma teocracia. Você entendeu? Deus era tudo. Então, Deus, ele deu a lei ali, a gente conhece as 10, mas são muitas leis. Leis higiênicas, leis dos alimentos. Todas essas leis Deus deu, porque Deus, ele é completo. E aí, essas leis, sabe para que elas apontavam? Para a nossa limitação humana. Que a gente pode até certo ponto, a gente pode ir lá organizar a comidinha, pode ir lá fazer o tabernáculo, a gente pode ir lá construir, fazer o tecido de construir o tabernáculo, mas que glória, quem vai descer com a glória é Deus. Quem vai descer com a glória é Deus, você entendeu? Você pode ir lá fazer sua academia, você pode ir lá fazer o seu rito, você pode fazer lá na sua casa também. Mas, para você refletir a glória nesse corpo, é Deus. Não vai depender de você. E era isso que a lei mostrava. A antiga aliança mostrava isso. E Paulo está falando aqui, ó. Gente, agora nós vivemos, é o Espírito vivificante. Gente, é igual a pastora falou aqui, ó. Você vir aqui apresentar a Lalá, sendo que foi a Lalá que criou isso daqui, entendeu? Era isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo foi lá, criou a igreja de Corinto e depois tinha que apresentar a carta. Ele está falando assim, gente, não fui eu aí que fui e criei isso daí junto com vocês. Essa lei foi escrita, foi no coração de vocês. Vocês receberam, foram o Espírito. Vocês estão tão vibrantes aí, tão alegre, porque o Espírito, ele entra e faz tudo isso. E ele faz mesmo, gente, não tem jeito. Mas você tem que dar esse lugar. Mas foi eu, vocês não me conhecem? Entendeu? É até engraçado, né? Imagina que alguém vem aqui apresentar a Lalá. Gente, a gente já conhece. Então, Paulo. Gente, vocês já me conhecem. Vamos lembrar o que eu ensinei para vocês quando foi criada essa igreja de Corinto? O que é que eu ensinei?
que é Deus que escreve no coração. Ele escreve no coração e isso vai o quê? Refletir. Refletir. Luz. Não, a gente não coloca a luz aqui, ó, debaixo desse móvel aqui. Debaixo de nenhum móvel. A luz, ela é colocada lá onde está a luz. Para refletir todo lugar. Então, vocês são essa luz. Vocês vão crescer de glória em glória. Porque a glória de ontem não serve para a glória de hoje. Gente, se vocês estão usando a mesma arma que você usou hoje, você fala assim, ontem eu aprendi a usar o escudo da fé. Hoje eu vou usar de novo o escudo da fé. Não, gente. Hoje nós vamos usar a palavra da verdade. O cinturão da verdade. Então, a gente vai, sabe, aprendendo a crescer em cada um desses lugares. Porque a guerra que eu venci ontem não vai servir para hoje. Isso. Sabe? Então, assim, o Paulo, ele tá aqui lembrando. Gente, vocês foram entremeados. Eu sei aquele crochê que você põe uma linha e põe outra e passa as duas linhas juntos, sabe? Essa linha, gente, foi constituída no nosso coração. E sabe o que estava lá junto? Aquela linhazinha vermelha, o fio de escarlate, o sangue de Jesus, pegando a nossa iniquidade, aquele pecado que a gente repete. Porque a iniquidade é esse pecado, é além do pecado. É um pecado consciente, sabe? Pecadinho de estimação. Aquela mentirinha, né? Aquela fala assim, não, a ignorância do meu irmão aqui, eu sei mais do que o meu irmão. Que é isso que a pastora falou aqui. Gente, não tem saber mais, tem viver mais. Então, cabe mais da vida de Deus na sua vida. Vai caber quando você limpar. Fala que a criança é aquela tábua rasa, né? Quando você for essa tábua rasa, eu sei, aprendi até aqui. Mas agora eu vou aprender com o Espírito. O Espírito, e aí eu vou me tornar como Ele. E aí eu vou refletir essa glória como Ele. Assim como Moisés. Imagina, Moisés desce lá daquela montanha cheia de relâmpago, cheia de fogo, o povo morrendo de medo, porque Deus, ele queria relacionar com o povo. O povo conhecia o quê? A montanha flamejante e cheia de fogo. Era isso que o povo conhecia. Então eles morriam de medo. Falaram assim, não, Moisés, vai você por nós. E aí Moisés descia e tava lá com aquele rosto que você não enxergava. Imagina aqui, ó, tem um lustre aqui, gente, ó, imagina aqui. Aí Moisés vinha e colocava o véu. Para o quê? Para as pessoas, para relacionar com o povo, porque a glória era tão grande. Aí Paulo fala aqui, gente, aquela glória, ela era grande. Era tudo isso mesmo. Era um monte cheio de fogo, cheio de relâmpago. Era tudo isso mesmo. Era aquele Deus que atravessou no Mar Vermelho. Mas essa glória, ela é muito maior. Gente, essa glória aqui, ela é muito maior. É verdade. Porque é a que permanece. É importante a gente entender que nessa passagem ele traz o entendimento para nós da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança, o relacionamento com Deus era mediado por regras, sacrifícios, rituais, leis que mantiveram a comunhão a Deus. Então, exigia rituais para que você chegasse a Deus, era sacrifício. Nova aliança, ele já traz o poder desse Espírito Santo que habita em nós. Em nós. A gente vê pela mulher adúltera. Eu lembrei ontem desse exemplo, lendo essa passagem, porque o contexto da história, ela pega a mulher adulta levada a Jesus, os fariseus queriam o quê? Apedrejá-la. Porque a lei dizia isso. Olha, tem que apedrejar. E o que Jesus, ele fala, quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Isso fez com que todos os acusadores saíssem daquele lugar. Então a lei falava, olha, tem que matar. Porque ela é adúltera, mas Jesus vem, a nova aliança é qual? Da transformação, do perdão. Então Jesus, ele oferece àquela mulher, ele não minimiza o pecado dela, ele fala, olha, vai e não peques mais. Mas a graça de Deus, né,
que vem e alcança e transforma. Então a lei exigia punição, mas Jesus não desconsidera a seriedade do pecado, mas oferece o quê? O perdão, uma nova chance. Nós estamos falando disso, essa passagem está falando que hoje nós temos esse Espírito em nós, que nos oferece uma nova oportunidade. Amém, gente? Por isso que a gente não condena ninguém. Que às vezes as pessoas, né, no nosso dia a dia, às vezes, aquela mulher ali, Kelly, não, adulterou o marido, sei o quê. O que a gente oferece para ela? A lei antiga? A gente vai pesar a mão? A gente vai desconsiderar? Ou a gente vai olhar para nós, que fomos transformados, e com o mesmo olhar que Deus fez tantas coisas em nós, a gente pode ter olhar a vida dessa pessoa, crendo na transformação da vida dela. Amém? Amém? Amém. Quer acrescentar, meu amor? Não, acrescentar não, só compartilhar Amém. a minha vivência. Uhum. Bom dia, irmãs, graça e paz. Então, aqui no versículo 18 da leitura fala da nossa descoberta, tirar a cortina, descobrir a nossa face. Então, esse grupo é um fato bem contundente nesse ponto, da gente nos descobrir, nos conhecer a cada dia. O versículo 18 fala que todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem e glória, cada vez mais. Então é isso. Eu estou me descobrindo, tirando esse véu de mim e vivenciando isso com vocês e também recebendo toda essa vivência do grupo, esse compartilhamento, esse conhecimento de cada uma, e você traz para você essas experiências que vivenciamos todos os dias no grupo, todos os relacionamentos, nos cursos que fazemos. Até quero fazer um apelo, um pedido para todas as mulheres idosas, dessa faixa etária que eu me encontro, que hoje eu completo 74, porque eu tenho sentido que as mulheres, na minha idade, não participam dos estudos. Eu quero convidá-las, porque é uma grande descoberta. Porque são cursos grandiosos que nos acrescentam a nossa vida, nos transforma como pessoa, tira o coração de pedra, o coração material, né, esse coração de carne que nós temos, porque é uma glória. Deus nos capacita para todas as obras. Basta que a gente abre e se coloca à disposição. Certo, irmãs? É isso. Que esse grupo é uma experiência, sim, muito importante para mim, na minha vida. Eu vivia em outra religião e que não sentia esse aconchego, esse compartilhamento, essa vivência com Deus, essa vivência com Jesus. Então, eu faço esse apelo. Vamos aproveitar a nossa idade, as nossas condições, né? Porque já estamos aposentadas, não temos mais filho para cuidar. Então, é bem interessante essa parte. Vivenciar esse amor, essa comunhão. Amém? Amém. Obrigada. Que aniversariante linda. Obrigada. Irmãs, uma saga para chegar aqui. Mas cheguei, né? E vim, olha como essa ferramenta é maravilhosa. Eu vim ouvindo todas vocês, né? Repartindo a palavra. Eu quero concluir, porque a gente vai celebrar, inclusive, o aniversário hoje, né? Irmãs, nós somos uma carta viva, escrita, ponto. Você já duvidou disso, do que a palavra de Deus te chama? Você tem que questionar o seu nível de intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo nos convence da verdade. E a verdade é isso. Para todas nós que aceitamos a Cristo, nós somos uma carta viva.
Agora, vamos lembrar como que a gente foi educado, alfabetizado. O que é uma carta? Tem que ter um cabeçalho? Você pode ver todos os homens e mulheres de Deus que escreveu alguma coisa, que deixou na palavra de Deus. O Espírito Santo fez o compilado de todas essas cartas. Começa assim: sou de Cristo, para Cristo, apóstolo fiel, servo de Deus. Esse é o seu cabeçalho. Se tiver outro discurso, já não é carta. Se tiver outra escrita, já não é carta de Deus. Pode ser uma carta, mas não é de Deus. Então, tudo que a gente for escrever na nossa vida tem que apontar para Deus. Amém. Não é mais sobre mim. Amém. Não é sobre mais o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho. Não, é o que Deus pensa, o que Ele gosta e ponto. Depois desse cabeçalho, dessa introdução, o que a gente tem numa carta? Aquelas ações principais que você quer contar para quem você vai escrever. Né? Então, você vai escolher verbos próprios. Você pode até dizer: eu era assim, como a dona Cília acabou de dizer, eu tinha outra religião, eu pensava de outra forma. Quem dera se tudo que a gente fosse escrever, né, direcionar uma fala de Deus para alguém. Olha, eu era como Paulo fazia. Eu era trapo de imundícia. Aliás, eu acho que eu ainda sou. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é espontâneo. Mas, irmãs, nessa manhã eu quero... Já fizeram algum apelo aqui, eu vou fazer outro. Seu cabeçalho é Cristo. Aleluia. Você se introduz como alguém que representa Cristo. Amém. O mundo está cheio de pessoas que dizem coisas até agradáveis de se ouvir. Outra coisa, nem sempre a gente vai escrever coisas que a pessoa vai ler e vai se sentir agradável. Ontem eu fui muito confrontada numa reunião de liderança. Lana, a gente tem que prestar mais atenção. A gente está contemporizando muito. Ou é ou não é. Eu fiquei pensando, a primeiro momento eu falei assim, até assim, confesso, achei difícil ouvir daquela irmã. Daquele casal, na verdade. Mas depois eu falei, pensei assim, ela não está errada, não. Ela está certinha. Não que você tem que ser, às vezes, estúpida para falar, mas você tem que ser uma carta transparente. É verdade. Eu sou de Cristo, isso não combina mais comigo. É verdade. Irmã, se você é de Cristo, já não convém mais isso. Então, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te perguntar, é sobre Cristo que você está falando? Amém. Ou que você gosta, ou que você não gosta. E para falar de Cristo, não tem jeito. Algumas pessoas não vão gostar de você. Algumas pessoas não vão gostar de você. E aí você tem uma forma... as nossas professoras de português e de redação sempre falavam assim, a sua escrita tem que convencer o seu pensamento, você tem que traduzir o seu pensamento. Não é não? Então, que a gente convença. Às vezes, eu gosto muito do que você falou, nós estamos sendo transformadas de glória em glória. Então, não esquece de pontuar, irmão, eu vou te falar, vou escrever um negócio para você ler, mas deixa eu falar, eu também... estou apanhando nisso. Vamos ser parceira nesse parágrafo? É muito ruim. Lição de moral por alguém que não tem moral naquilo. É verdade. É muito ruim. É um desserviço para o Evangelho. É um desserviço para o Evangelho. Mas olha, vamos aprender com Paulo. Ele escreveu coisas incríveis. Mas ele sempre falava, nisso eu ainda sofro. Então, que a gente seja cartas mesmo, autênticas, referendando a quem nós servimos. Recheia lá com versículos, ora, sobre isso que eu quero falar. Paulo fez isso, ele referendava os antigos, porque ele se inspirava naqueles que conseguiram. Amém. Amém. E outra coisa, eu via lá falando a questão das vezes a gente intimidar porque não sabe muita coisa. Eu até quero reforçar aqui um adendo. Pedro, ele sabia ler e escrever mal, mas ele sabia também que ele escreveu carta. E aí, na sua fraqueza, sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda para escrever.
Olha que coisa linda, que lição linda. Ele pedia. Não, ele era tão assim. Paulo foi muito filosófico, né? Igual às vezes eu escuto alguma gente falar assim, criticando Paulo Júnior. Ele é muito filosófico. Paulo era muito filosófico. E Pedro teve a humildade na sua última carta de escrever assim, gente, eu não quis escutar Paulo muitas vezes, não. Mas agora eu estou referendando. Paulo, ele fala coisas difíceis de entender e de fazer. Mas é necessário escutar Paulo. Amém. Amém, irmã? Amém. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã a gente saiba que a gente não tem dúvida, que nós somos cartas vivas, amém, escritas pelo nosso Pai. Amém. Amém. E uma das coisas que o meu primeiro parágrafo na minha carta sempre é: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, porque você não sabe. Foi o versículo rema que Deus usou para abrir meu entendimento. Não é sobre mim, é sobre aquele que, invocado, vai ensinar coisas grandes e ocultas que eu não sei ainda. Amém. Eu estou no processo, né? Mas eu também sempre escrevo o último parágrafo nessa carta. Eu vou morar nas ruas de ouro que o Senhor conquistou na cruz para mim. Amém. Eu sei o meu destino. Amém. Eu não ponho esse destino em dúvida para ninguém. Amém. Ainda que eu esteja no meu dia mau. Amém. Amém, irmã? E eu queria só lembrar, né, lá em Provérbios 4:8 fala assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. A vereda do justo é esse caminho, esse modo de vida que a gente vive. Que a nossa vida após transformação em Cristo, então, a gente tem uma maneira de lidar com todas as situações. Se nós somos cartas vivas, escrita no coração das pessoas, não em tábuas, mas uma carta escrita em carne e sangue, através lá da morte que Cristo morreu pela nossa vida e agora nos transformando, então o caminho, esse modo de vida nosso excelente, é como a luz da aurora, porque a luz da aurora vai brilhando, brilhando, então é uma vida crescente. Então, o que eu coloco na minha cabeça sempre é assim: hoje eu estou melhor que ontem, eu tenho que estar. Hoje eu sei, que seja 1 milímetro. Hoje eu sei um pouquinho mais. Será que a gente sai daqui dessa reunião com um pouquinho mais desse brilho? Para que a gente possa o quê? Repartir, justificar na vida das pessoas a vida em Cristo. Esse é o grande segredo para a nossa vida como cristão, gente. Não tem outro segredo. É uma vida que avante, né? Que tem que melhorar a cada dia. Então, a gente melhora buscando, orando, né? Tentando conhecer a palavra de Deus, tendo contato com essa palavra. Quando o Alalá coloca lá, todas as semanas, a gente tem que não só ler, mas meditar, estudar, extrair. Né? Ontem, quando a Alalá mandou lá, eu peguei esse texto. Gente, é um texto que se você ler assim, ó, você fala, nossa, fala de glória, fala disso, fala daquilo, você fica completamente desorientada. Mas quando você começa a extrair desse texto as coisas, olha que riqueza que nós tivemos nessa manhã. Quanto nós aprendemos aqui. Então nós precisamos não só ler a palavra, viver, praticar. Então nós temos que extrair dessa palavra o que é importante para nós, para que através disso a gente possa o quê? Repartir através daquilo que nós vamos escrever a vida das pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Você é uma luz que brilha, 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 até se tornar dia perfeito. Sabe quando que nós nos tornaremos o dia perfeito? Na glória. Quando você tiver o jaz aqui, aquela em jaz, ali naquele túmulo, ali nós estamos perfeita. Só na morte. Amém, irmã? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar nessa reunião com vocês, irmãs. E antes de vir para cá, eu estava com amigas que moram em Atlanta e nós nos reunimos 2 vezes por semana. E nós oramos desde a época do Covid.
E nós temos visto maravilhas acontecer no nosso meio. E são amigas que tinham problemas em comuns e nós temos visto milagres após milagres. E quando nós terminamos a nossa oração, eu falei com a Patrícia, eu falei, Patrícia, minha reunião de oração termina, vai ser aqui no Brasil, 8 horas da manhã, e depois eu já vou para a sua reunião, né? Que ela convidou eu e minha mãe querida. E quando nós terminamos a reunião, eu falei, irmãs, Deus está pondo no meu coração, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. E hoje a reunião aqui começou com essa palavra. E quando essa palavra foi dita pela outra irmã que estava aqui, eu falei assim, glória a Deus. É Deus testificando. Porque quando Deus fala conosco, nós temos que estar muito atentas. Amém. Porque quando Deus fala conosco 2 vezes, ali Deus está confirmando. Então, aonde a presença do Senhor está, aí a liberdade. Eu não conheço vocês, mas o Espírito Santo de Deus conhece a todas que aqui estão. Foi cada palavra mais uma maravilhosa do que a outra. Porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu. Então, o que eu quero deixar aqui hoje, eu não sei falar bonito como elas falam. Já falou. Eu não tenho esse dom de falar. Falou, você não sabe não. Você já é uma falante boa. Mas assim, o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus me usa para orar, eu falo assim, obrigada, meu Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. Quando eu venho aqui em Goiânia, eu estou lá na igreja também, as pastoras me pedem para ajudar no grupo de intercessão, de oração que nós temos. Então, assim, é isso que nós temos que fazer. Amém. É umas orar pelas outras. Amém. Ontem eu e minha mãe estávamos indo ao podólogo e um carro quase nos pegou. Naquela hora, uma pastora de Atlanta, que uma vez já ficou hospedada na casa da minha mãe, passando uma mensagem para mim de voz e abençoando a mim e a minha família. Amém. Então, quando Deus tocar no coração, eu não conheço as irmãs, mas quando Deus tocar no coração de vocês são mulheres de Deus, mulheres muito abençoadas, liga para alguém. Passa uma mensagem. É porque o Espírito Santo de Deus incomodou. E naquela hora Deus vai operar. E Deus vai fazer maravilhas. É isso mesmo. Então, amém, irmãs, que Deus continue a abençoar esse grupo. Que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a cada uma aqui. E esteja derramando um fogo, aquela paixão que nós temos por Jesus. Que possamos ser cartas vivas, como elas falaram o tempo todo. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma que está aqui. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Amém. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é o perdoador, como a irmã falou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Que possamos cada dia mais, Senhor, nos prostrarmos aos teus pés. E que possamos estar, Pai, ouvindo a tua voz. Amém. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos espirituais. Sim. Pai, coloque nas nossas bocas aquilo que o Senhor tem para nós falarmos, Pai. Que sejamos cartas vivas, que viemos a este mundo para te honrar, para te glorificar e para te cultuar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Para te cultuar, irmã. A última palavra, mas eu ouvir nessa manhã. Amém. Eu nasci para cultuar. Amém. 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 Com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Muito prazer com